qualquer momento que achar necessário. Bom, nós paramos no ninguém é profeta em seu país. Nós estamos começando aqui, Predições do Evangelho, capítulo 17. Deixa eu só ver se eu não comi alguma bronha aqui, porque eu tenho que ficar copiando o livro, e às vezes eu posso errar aqui. Boa noite. Qualquer coisa vocês vão escrevendo aí que nós vamos tentando ver. Nós estudamos a teoria da presciência no capítulo 16, e agora nós vamos começar o capítulo 17, Predições do Evangelho, isso aqui mesmo. Ninguém é profeta em seu país, né? Já estamos no finalzinho do livro. Aqui no nosso caso aqui dessa tradução, da página 367. Então eu cortei aqui e coloquei aqui. Kardec vai colocar: ninguém é profeta em seu país, né? Ele vai estar inserindo o texto de Mateus, capítulo 12, versículos 54 e 58. E chegando à sua terra, ele os instruía em suas sinagogas, de modo que, tomados de espanto, eles diziam: de onde veio para ele essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho desse carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos Jacó, José, Simão e Judas? E suas irmãs, não estão elas entre nós? De onde vem, pois, a ele todas essas coisas? E assim tornavam-no um motivo de escândalo. Mas Jesus lhe disse: um profeta só é sem honra em sua terra e na sua casa. E não fez lá muitos milagres por causa da incredulidade deles. Isso está em Mateus capítulo 12. Né? Eu acho que é interessante nós transportarmos um pouco essa passagem, muitas vezes, para o nosso caso. Né? Jesus ele nos orienta que quando a gente julga, ou quando a gente despreza, nós deixamos passar oportunidades, né, de abraçar, ou de abarcar, ou de ter verdadeiros anjos. Né? E isso acontece praticamente, guardada as proporções do Cristo, né, em todos os lares, porque como nós sabemos que ninguém está desamparado, independente da situação que aconteça, mesmo num extremo que pode ter perdido uma mãe no início da jornada, ou um pai, sempre tem alguém orientando e velando e cuidando de nós. E na maioria das vezes, pelos nossos embrutecimentos, nós desprezamos as orientações. Né? E às vezes a gente tem esses preconceitos, né? Até de julgar aquele companheiro que se destaca, seja na escola, seja no trabalho, seja no nosso lar, né? Com esse tipo de julgamento. Ué, mas ele não é normal, ele não é igual a gente, por que, né, que ele conseguiu tal coisa? Então, o Espiritismo, com a informação da continuidade, né, e a possibilidade da reencarnação, nós vamos entender que os acúmulos de conhecimento das vidas pregressas, eles vão poder ser exaltados nessa vida agora, né, se assim for prudente, porque às vezes a gente pode também ter um conhecimento, e esse conhecimento, por alguma necessidade, ser bloqueado. Então, porque imagina que
se você está se empenhando na música e você vem lá 15, 18 vidas se dedicando a isso. Aí você fez uma programação reencarnatória porque você estava querendo agora abrir ou abarcar ou aprender um outro segmento. Então você solicita, né, um esquecimento maior dessa qualidade que você já tem, para que você não continue só focado naquele assunto. Então, às vezes, isso também é uma condição que pode ser, por nós mesmos, programadas antes de reencarnar. Mas o fato é que, né, aqui quando eu falo assim, um profeta só é sem honra em sua terra e na sua casa, e não fez lá milagres por causa da incredulidade dele. Quer dizer, se as pessoas também não colocam, né, essa fé, essa certeza, né, da possibilidade de que no intercâmbio do planeta Terra, nós encarnados, nós vamos ter a condição de estar trombando, né, no dia a dia com verdadeiros agentes que poderiam nos soerguer moralmente, intelectualmente, desde que a gente aproveite. Mas, na maioria das vezes, a gente despreza ou refuta num simples olhar. E isso tem me chamado muita atenção, né? Porque é quase que um enraizamento cultural, né? Peraí. Oi? Ó, eu não sei o que aconteceu aqui, que derrubou. Eu vou começar de novo. Vocês estão ouvindo, não? Vocês estão aí? Alô? Dá um toque. Ouvindo? Beleza. Eu não sei o que aconteceu aqui, que derrubou aqui a apresentação. Bom, bom, eu não sei o que aconteceu, mas acho que agora voltou. Alguém acho que tentou entrar aqui e derrubou a sala. Vamos lá. Qualquer coisa vocês estão falando aí. Então nós estávamos comentando, né? Aqui, que essa incredulidade, ou às vezes essa falta de, como que a gente pode dizer, de dedicação mesmo nossa, né? De poder fazer uma análise criteriosa, às vezes a gente derruba, por nosso egoísmo e orgulho, a possibilidade do intercâmbio, né? Porque a gente já rotula e não se aprofunda por nós mesmos no sentido de buscar aquela fonte primária, né? Então, essa incredulidade ela pode acontecer aqui de várias maneiras, e aqui Jesus está trazendo aqui uma característica de preconceito mesmo, né? Como que alguém, filho de um carpinteiro, filho de uma mãe, que estava ali do lado, né? Mora naquela casinha, né? Teus irmãos estavam ali, Jacó, José, Simão e Judas, né? Suas irmãos não estão entre nós, né? E aí, de onde vem tudo isso aí? Da onde ele conquistou tudo isso? Então, você fica sempre no pré-julgamento, rotulando, e não abre a possibilidade do aprendizado, do conhecimento e da análise
pura, né? Então Jesus enunciou aí uma verdade transformada em provérbios, que vale por todos os tempos, e a qual se poderia dar mais extensão, dizendo-se que ninguém é profeta enquanto vivo. Na linguagem atual, essa máxima é entendida como um pouco crédito do qual um homem goza entre os seus e aqueles no meio nos quais vive, da pouca confiança que lhe inspira, pela superioridade do saber e da inteligência. Se há exceções, são raras, e em todos os casos nunca são absolutas. O princípio dessa verdade é uma consequência natural da fraqueza humana e pode-se explicar assim: o hábito de se verem desde a infância nas circunstâncias vulgares da vida estabelece entre os homens uma forma de igualdade material que faz com que frequentemente se recuse a reconhecer uma superioridade moral naquele do qual se tem sido o companheiro ou o comensal, que saiu do mesmo meio e do qual se viu as primeiras fraquezas. O orgulho sofre pela ascendência que ele é obrigado a aguentar. Quer que se ele eleve acima do nível comum, está sempre na mira do ciúme e da inveja. Os que se sentem incapazes de alcançar sua altura esforçam-se de rebaixá-lo, pelo denegrir, pela maledicência, pela calúnia, gritam tanto mais forte quanto se vejam menores. Creem-se engrandecer e ofuscar o outro pelo barulho que fazem. Então, é muito profundo isso que Kardec está colocando, né, com essa análise, porque praticamente parece que ele está fazendo uma leitura das nossas sequelas de agora, né? Porque pelo fato da nossa pequenez, do nosso ciúme, da nossa inveja e também do nosso não condicionamento, do preparo, com os verdadeiros filósofos, né? O Espiritismo, né? Ele tem como precursor Sócrates e Platão, não é? Então, você tem a parte da argumentação, você tem a parte da reflexão, você tem a parte do debate, mas do debate a lutar para conhecer o próximo, né? Nós precisamos estar conversando, cada um falando, para que a gente, ao falar, consigamos tentar traduzir o que a outra alma que nos está em contato possa passar por nós através da linguagem. E nós não temos o hábito, né, de estar com essa antena ligada e desarmada, na maioria das vezes, para, em vez da gente usar de argumentação, da lógica, do estudo aprofundado, né, de uma retórica bem embasada, nós utilizamos da gritaria, né, nós queremos rebaixar o outro, nós queremos fazer calúnias e maledicências através, né, de gestos fortes, fisicamente falando, para que isso ofusque, denigre ou diminua aquele ser. Né? Então, foi isso que Jesus recebeu, foi isso que Santo Agostinho recebeu, foi isso que o Chico recebeu, né? Foi isso que Kardec recebeu e tantos outros que tentaram, e não só pessoas de cunho moral, mas mesmo da parte científica, né? Foram, se a gente voltar à história, Galileu, os próprios baluartes da doutrina espírita, né? Tudo que você trazia de novo, de certa maneira, teria que ser abafado pela força, pelo grito, ou então imposto por calúnia. Se nós pegarmos a história de Mesmer, por exemplo, né, ele foi refutado pela academia numa série de projetos intencionais, caluniosos, de denegrir a imagem dele,
para acabar com a proposta, né, de uma medicina gratuita para todos, por exemplo. E assim a gente vai... É só vasculhar a história e isso vai estar cheio desses comportamentos. Então, tal foi e tal será a história da humanidade. Enquanto os homens não compreenderem sua natureza espiritual e não ampliarem seus horizontes morais. Também esse julgamento é próprio dos espíritos mesquinhos e vulgares, que atribuem tudo à sua personalidade. Quer dizer, nós utilizamos o nosso óculos, as nossas impressões, os nossos desequilíbrios no outro, né? E isso é muito ruim, né? Então, nesse pré-julgamento que fazemos. Por outro lado, face geralmente dos homens que se conhece apenas pelo seu espírito, um ideal que aumenta com o passar dos tempos e dos lugares. Despojam-nos quase da humanidade. Parece que não devem nem falar e nem sentir, como todo mundo, que sua linguagem e seus pensamentos devem estar constantemente no diapasão da sublimidade, sem imaginar que o espírito não poderia estar incessantemente tenso e num estado perpétuo de superexcitação. Então, o que Kardec está trazendo aqui? Por outro lado, face geralmente dos homens que se conhece apenas pelo seu espírito um ideal que aumenta com o passar dos tempos e dos lugares. Despojam-nos quase da humanidade. Parece que não devem nem falar e nem sentir, como todo mundo, que sua linguagem, seus pensamentos devem estar constantemente no diapasão da sublimidade, sem imaginar que o espírito não poderia estar incessantemente tenso em um estado perpétuo de superexcitação. Isso também é uma outra coisa, que quando às vezes a gente endeusa, por nossa culpa, né, uma pessoa, né, isso acontece dentro da seara espírita, porque o movimento espírita acaba confundindo o espiritismo com o personagem que está ali, um palestrante, por exemplo, né? Então, e o espiritismo não é o movimento espírita e nem é a personagem que está ali agora, naquele momento, como um diretor, né, de alguma casa espírita. Então, isso precisa ficar muito claro. E, para nós não temos isso e não conseguimos separar. Então, se o padre fala alguma coisa errada, todo o catolicismo cai para baixo. Se a Gláucia fala alguma coisa errada, ou o Marinho fala alguma coisa errada, ou, sei lá, qualquer presidente de outra casa fala alguma coisa errada, o espiritismo inteiro, né, fica derrotado. Então, esse embate é muito ruim, porque todos perdem. Eu estava comentando com a Elaine essa semana, né, que eu não sei se nós falamos disso semana passada, estava pegando a tradução aqui do Livro dos Espíritos, do Herculano Pires, né, do Livro dos Espíritos, da Gênesis, do Livro dos Médiuns, desculpa, do Herculano Pires. E aí, e nós vamos estudar esse livro daqui a pouco. Então, na primeira, e o Herculano, versão inaterada do original. A primeira folha, né, Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores. Se a gente for no original, é Guia dos Médiuns e dos Evocadores, né? E o Emmanuel fala que o Herculano, né, foi o metro que melhor mediu Kardec. E se a gente pode usar essa frase de várias maneiras. Nós podemos entender que tudo que Herculano falou representa fidedignamente o Espiritismo, ou nós podemos entender que Emmanuel orientou assim, olha, de todos que estão aí, que estão estudando, ele é o que melhor entendeu. Mas ele melhor entendeu quanto? 50%, 60%, 70%, 80%, 90% ou 100%? Então, nós temos que tomar o cuidado para que a gente possa desmembrar as coisas e não catalogar tudo, né, como
é habitual fazer, principalmente no Brasil, né? Isso serve, isso não serve, isso presta, isso não presta. Então, isso contamina, aquilo não contamina. Então, nós precisamos realmente fazer toda uma reforma da nossa instrução mesmo, né? Por isso que o Espírito de Verdade vem e fala assim, ó, espíritas instruí-vos, né? Para a gente possa fazer uma ressignificação de tudo que nós estamos lendo, analisando e absorvendo. Porque se nós tivermos os olhos de ver, nós vamos enxergar em todas as ciências, em todas as morais aí espalhadas pelo mundo, fragmentos de verdade. Né? Então, nós temos que ter o cuidado de aproveitar o que está próximo do certo e de ir refutando o que está errado, sem condenar a criatura, que, como nós, né, são falíveis, não tem toda a verdade e nós estamos longe, né, de uma perfeição. Então, isso precisa ficar muito claro, porque senão nós não vamos conseguir ler autor nenhum, porque nós vamos ficar fazendo o olho da crítica. Então, acho que isso é importante para não cair nisso aqui e daqui a pouco a gente já refutaram Jesus, né? Nós já refutaram tantos personagens bons e eu, com certeza, já refutei familiares sublimados, né? Por ignorância da juventude, principalmente, e a gente perde a oportunidade, e quando vai ver já foi, porque já desencarnou, agora não dá mais tempo, né? Então fica chorando o leite derramado. Então, no contato diário da vida privada, vê-se muito o homem material, que em nada se distingue do vulgar. O homem corpóreo, levado pelos sentidos, quase anula o homem espiritual, que só impressiona o espírito. De longe, só se vê os clarões do gênio. De perto, se vê as limitações do espírito. Depois da morte, não pode haver mais comparação. Só subsiste o homem espiritual. E parece tanto maior quanto a lembrança do homem corpóreo esteja mais distante. Eis porque os homens que marcaram suas passagens sobre a terra, com obras de real valor, não são mais apreciados após sua morte do que quando vivos. São julgados com mais imparcialidade porque os invejosos e os ciumentos desapareceram. Os antagonismos pessoais não existem mais. A posterioridade é um juiz desinteressado. Isso é muito bacana, né? Porque no nosso juízo tem que ser com desinteresse, para a gente fazer um juízo acertado. O que aprecia a obra do Espírito, aceita sem entusiasmo, cego se for boa, rejeita sem rancor, se for má. A abstração feita da individualidade que a produziu. Então, a gente não tem aquele peso da personalidade, né, daquela pessoa que está produzindo, e aí a gente pode olhar e analisar com mais cautela, né, com mais imparcialidade, com menos viés de inveja e de ciúme, porque aquela pessoa já não incomoda fisicamente ou não nos perturba de certa maneira. Então, isso é muito comum. E isso serve para todos os ramos da ciência, para toda a parte filosófica, né? Para toda a parte moral aí do passado que nós temos, mas também serve para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano e as nossas relações para com os nossos familiares. Né? Então, acho que é uma lição importante, vale ler e reler, né, essa parte aqui, para que a gente possa não cair no que Jesus nos orientou, não julgueis. Né? Não julgueis, porque nós não sabemos quem é aquele espírito que está, nesse momento, passando por uma personalidade que não temos capacidade de avaliar, não tem nem como, né,
nós julgarmos isso. Então, Jesus podia escapar das consequências desse princípio inerente à natureza humana, já que vivia num meio pouco esclarecido e entre homens inteiramente mergulhados na vida material. Seus compatriotas só viam nele o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto eles, e indagavam o que o poderiam tornar superior a eles e lhes dar o direito de censurá-los. Por isso, quando Jesus comprovou que sua palavra tinha menos crédito entre os seus, que o desprezavam, do que para os estranhos, ele foi pregar entre os que o escutavam, e no meio onde encontrava simpatia. Pode-se fazer uma ideia de quais sentimentos seus parentes nutriam. E relação a Jesus, pelo fato que seus próprios irmãos, acompanhados de sua mãe, vieram em uma reunião onde ele se encontrava para levá-lo, dizendo que ele tinha perdido o juízo. E esse fato está narrado no capítulo Marcos, capítulo 3, dos versículos 20 aí em diante, né, 31, 35, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Então, você vê que interessante essa colocação que Kardec está colocando, para que a gente possa analisar essa passagem de Jesus e trazer para a nossa vida prática o quanto que eu, né, faço de pré-julgamento, o quanto que eu perdia e perco oportunidades enormes por estarmos pré-julgando, analisando só o físico e desprezando aquele ser espiritual, aquela essência, que talvez, se eu tivesse de coração aberto, menos desarmado, eu ia aproveitar muito mais a minha existência, mas pela capacidade e a quantidade de orgulho e egoísmo, nós vamos nos fechando e o embrutecimento vai falando mais alto. E vai acontecendo isso. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podia tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente. E lhe disseram, olha, que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu, dizendo, quem é minha mãe? E quem são os meus, né, irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Então aqui é bonito porque Jesus, ele está trazendo que o parentesco, a afinidade, né, o verdadeiro núcleo familiar, o verdadeiro princípio de união fraternal, ela está embasada no mesmo querer, no mesmo sentir e no mesmo buscar. E isso não tem nada a ver com laços fisiológicos. Né? Pode coincidir, mas nem sempre. E isso vale para os dois lados, porque quantos não estão na Terra se unindo a irmãos, né, e brigando de certa maneira, e formando gangues, e formando tribos, e formando, né, um monte de coisas, né, onde você
vai criando simpatias, intenções recíprocas e objetivos comuns. E aquilo torna-se a família para aquele ser. Por isso que na fase da juventude, né, da adolescência, é a fase da rebeldia, né, e todos nós aqui passamos por isso, né, aonde a gente dá mais crédito e queremos nos firmar nos trejeitos, nos hábitos, né, inclusive nos vícios daqueles de fora, que é onde a gente quer forçar uma identificação e abandona pai e mãe, né, rechaçando todo o cuidado, todas as orientações e todo o carinho. Então, isso é muito comum ainda na fase que nós estamos. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes a gente não consegue fazer a volta da adolescência e continua nesse caminho de mães, irmãos, né, e irmãs de primeira ordem dos mesmos interesses, mas às vezes nós podemos estar imbuídos em interesses errados. E isso vai trazer consequência, porque, em verdade, nós estamos nos desarmonizando e estamos desarmonizando mais gente. Porque quando eu faço o mal só para mim, ainda é um mal em si, mas é um mal menor. Quando eu faço o mal para mim e ainda arrasto mais gente, passa a ser um mal maior, porque eu faço mal para mim e reverbero isso no outro. Então, isso é muito complicado. E nós temos que passar a enxergar a nossa vida dessa maneira. Que Jesus está falando que os laços de intenção, de desejo, né, de simpatia, eles são muito mais fortes do que os laços físicos, né, do que os laços genéticos. E isso nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não perca, né, a oportunidade de voltar. Que vai acontecer isso com a maioria, né, como já aconteceu comigo, e eu estou tentando fazer o caminho de volta. Né, 40 anos a gente passa destruindo o corpo, e agora estamos na luta de tentar ir ajeitando ele. Precisa ver se vai dar tempo para equilibrar, né, e manter a harmonia de quando era criança. Então, essa é o desafio. Assim, por um lado, os sacerdotes e os fariseus acusavam Jesus de agir pelo demônio. Pelo outro, ele era taxado de louco pelos seus parentes mais próximos. Não é dessa forma que agem atualmente em relação aos espíritas? E estes devem se lamentar de não serem mais bem tratados pelos seus concidadãos do que foi Jesus? Quer dizer, nós temos que entender como é que funciona o processo evolutivo e parar de se melindrar com as percepções dos outros para conosco. Isso é fundamental para que nós possamos encontrar a nossa voz, o nosso eu, uma autonomia, né, de madureza em si, de posicionamento. E quando nós nos posicionarmos com o mais próximo da verdade que eu dou conta de obter hoje, né, de segurar ela comigo hoje. Está longe da verdade do Cristo. Mas, se eu sou coerente comigo mesmo, eu não tenho arrependimento e nem tenho que ficar preocupado com a reverberação dos meus atos. Eu tenho que agir. A consequência dos atos não compete e não está na minha alçada de fazer essa avaliação, porque não temos condição. Então, eu tenho que, em cada gesto, cada momento, cada tomada de decisão, ser o mais coerente e buscar o mais próximo do que eu consigo captar de desinteresse
de verdade, né, sem prejudicar ou prejudicando a menor parcela possível da sociedade. E aí eu tomo atitude. Eu não posso ficar remoendo essa atitude, porque já foi. Então eu tenho sempre a oportunidade da ação, e que essa ação seja no bem, que essa ação seja para o belo, e que essa ação seja com desinteresse. Se assim nós buscarmos em verdade, nós vamos angariar amigos no plano espiritual e vamos angariar amigos e simpatias no plano material, porque essa lei de afinidade que Jesus está trazendo vale para os dois planos. Então, quando a gente está lendo um livro com o objetivo de conhecimento e verdade, nós podemos fazer a evocação daquele autor, né, pedindo o amparo para esclarecermos aquelas verdades ali que nós estamos lendo. Por exemplo, a passagem de Santo Agostinho, né? E às vezes pouco a gente faz isso, né? Porque se cria rótulos, se cria um monte de senões, né? E nós nos dizemos espíritas, e às vezes a gente não aproveita ou não se engaja verdadeiramente com tudo, com todo o conhecimento que nós temos, né? Então eu acho que isso é muito profundo. Eu fico fazendo essa leitura para mim mesmo, né? Para que a gente possa estar a cada minuto, né, sendo verdadeiro. E se a cada minuto eu for verdadeiro, mesmo que eu não seja simpático fisiologicamente, mas eu vou angariar uma empatia, porque eu não estou criando mal, né? E também não estou desprezando ninguém. Então, estou lutando para o bem. E isso vai passando os anos e nós vamos angariando respeito, angariando amigos, angariando, né, familiares espirituais, de simpatias de mesmo ideal, como Jesus está falando. Só que o que é bonito é que é dos dois lados. Então, isso é muito bonito. Porque quando nós estamos na casa fazendo um atendimento fraterno, por exemplo, e ali a gente realmente mergulha 100% naquele caso, o anjo da guarda daquela pessoa, os familiares que já partiram, que gostam da pessoa que você está atendendo, elas vão fazer de tudo para te influenciar. E se a gente conseguir isso, nós estamos angariando mais simpatias, mais amigos, porque nós estamos trabalhando no bem. Isso vira uma corrente muito forte, né? Quanto mais honesto nós formos, quanto mais empenhados na casa, e aí eu não estou falando empenhados na casa, o lar, aqui no nosso exemplo, no sentido financeiro da palavra, ou físico, mas realmente dessa intenção, né, de ser verdadeiro, de não estar ali falseando intenções ou querendo coisas, né, com interesse, por exemplo. Se a gente for procedendo dessa maneira, nós vamos tendo a maior bênção de angariar amigos do lado do espiritual, que na hora que nós precisarmos, vão estar do nosso lado. A gente querendo ou não querendo, a gente sabendo ou não sabendo. Vamos ter esse amparo, não é? E isso aí, se cada um fizer uma reflexão, vai conseguir perceber momentos, né, de apoio, de soerguimento, de amparo, de influxo energético, né, sempre a nos impulsionar para perseverarmos no caminho do bem, né? Então, a morte e paixão de Jesus, após a cura do lunático, todos ficaram admirados do grande poder de Deus. E quando todos estavam admirados do que fazia Jesus, ele disse aos seus discípulos: colocai bem no vosso coração o que vou vos dizer. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens, mas eles nunca entendiam essa linguagem. Eram-lhes de tal forma oculta que não a compreendiam e temiam interrogá-lo sobre esse assunto. Isso está em Lucas, capítulo 9,
versículo 45, 44, 45. Desde então, Jesus começou a revelar aos seus discípulos que seria necessário que ele fosse a Jerusalém. E aí sofreria muito da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes, dos sacerdotes, que seria posto à morte e que ressuscitaria no terceiro dia. Está em Mateus capítulo 16, versículo 21. Logo que chegou a Galiléia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem deve ser entregue na mão dos homens, e eles o farão morrer, e ele ressuscitará no terceiro dia, o que os afligiu extremamente. Mateus, capítulo 18. Ora, Jesus, indo a Jerusalém, chamou à parte seus 12 discípulos e disse-lhes: nós vamos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas, que o condenarão à morte, e o liberarão aos gentios, a fim de que eles o tratem com escárnio, o chicoteiem e o crucifiquem, e ele ressuscitará no terceiro dia. Em seguida, Jesus, chamando à parte os 12 apóstolos, lhe disse: eis que vamos a Jerusalém, e tudo aquilo que foi escrito pelos profetas no tocante ao Filho do Homem vai ser cumprido, porque ele será entregue aos gentios, zombar-se-á dele, chicotalhão e escarrarão no seu rosto, e após o que ele será chicoteado, e o farão morrer, e ele ressuscitará no terceiro dia. Mas eles não compreenderam nada de tudo isso. Essa linguagem era-lhes velada, e eles não entenderam absolutamente nada do que eles diziam. Então você vê que Kardec colocou aqui o que estava em Lucas, o que estava em Mateus, né? O que estava aqui em Lucas de novo, falando da mesma predições, né? Daquilo que ia ser, ia acontecer. Jesus, tendo terminado todos os seus discursos, disse a seus discípulos: vocês sabem que a Páscoa se fará em 2 dias e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ao mesmo tempo, o príncipe dos sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no pátio do grande sacerdote chamado Caifás e tomaram conselho entre eles para encontrar um meio de se apoderarem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. Você vê que a personalidade serpente, né, já está aqui, é ardilosa, astuta, né? Eles tomaram conselho, eles se reuniram para encontrar um meio para se apoderarem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. E eles disseram: é preciso apenas que não seja durante a festa, para que não se provoque qualquer tumulto entre o povo. No mesmo dia, alguns fariseus vieram lhes dizer: vai-te, saia desse lugar, porque Herodes quer te matar. Ele respondeu-lhes: vá dizer a essa raposa: tenho ainda que expulsar os demônios e restituir a saúde aos doentes hoje e amanhã. E no terceiro dia serei consumado por minha morte. Então, começa, depois de tudo isso, a perseguição dos apóstolos, né? E o item 10 aqui: guardai-vos dos homens, porque eles vos farão comparecer nas suas assembleias, e eles vos chicotearão nas suas sinagogas. Vós sereis levados, por minha causa, aos governantes e aos reis, para lhes dar testemunho, bem como as nações. Se nós pegarmos as bem-aventuranças, né, e se nós formos, em verdade, levantar a voz para tentar implantar o bem num mundo ainda que os interesses, né, eles têm direcionamentos e têm já uma trajetória pré-definida
pelos que governam, pelos que comandam, pelos que estão nos lugares hoje, né, de decisão, de poder, e tudo que se fizer para poder provocar uma ordem ou um equilíbrio maior, uma justiça maior, nós vamos nos deparar, né, com grandes assembleias, com chicote, né? Nós vamos deparar com sinagogas, nós vamos deparar aí com governantes, com reis, porque a luta, né, dessa busca da verdade e parar com a mentira, né? Porque todo problema nosso não é a desigualdade e a diversidade, que ela é natural e, como nós estudamos já no Livro dos Espíritos, ela é até necessária. Mas o grande problema é a orquestra, né, das assembleias sustentada na pedra da mentira e com interesses mesquinhos. Isso é muito ruim, porque aí os recursos eles não são bem aplicados, eles passam a ser mal aplicados. Então, isso é muito complicado. E eu não estou falando isso só de... Eu estou falando isso dentro da nossa casa, né? Ou dentro da minha vida pessoal, né? Realmente viver o desinteresse, deixar de viver as mentiras e trabalhar, né, para o bem, né? O bem meu, né, e o bem de todos. Então, essa vai ser um sacrifício, né? Por isso que os grandes homens acabam virando mártires nesse aspecto e acabaram passando por várias humilhações, né, e chacotas e rebeliões aí para denegrirem a imagem, até escorraçar, e ainda isso é muito forte, isso é muito presente, e não é de nós nos admirarmos, é a condição evolutiva que nós estamos, onde o orgulho e o egoísmo ainda impera, né? E essas pautas, elas transitam entre o interesse e o desinteresse, porque em determinado momento na vida, você vai querer a livre concorrência, você vai querer a liberdade da conquista, você vai querer buscar um lugar ao sol. A hora que você atinge esse lugar ao sol, aí você já muda a filosofia, e aí você quer já uma dinastia, porque aí você não pode perder tudo que você conquistou, né? Então a gente fica transitando entre várias pautas de interesse, né? E a gente se perde ou não deixa de viver a verdade. Então, isso é muito complicado, né? Não dá para rotular, só estou fazendo uma análise do comportamento individual, né? E isso é uma coisa que eu ando refletindo ultimamente, como a gente está nesse jogo, né, da personalidade Eva, da personalidade Adão e da personalidade serpente. Cada hora nós estamos pisando num terreno, mas para manter um interesse, por um projeto que temos por trás, mesmo que a gente não confesse, né? Isso é muito ruim. Então, eles vos expulsarão da sinagoga, e tempo virá, no qual aquele que vos fará morrer crerá estar fazendo uma coisa agradável a Deus. Olha que isso é o mais doido, né? A pessoa acha ou se detém como um braço fiel e indispensável na terra de exercer a justiça em nome do Senhor. E aí fazem as maiores barbárias para poder implantar essa egocentrismo, né? Então, eles vos tratarão dessa maneira, porque não conhecem nem meu Pai e também não conhecem nem a Jesus. Ora, eu vos digo essas coisas a fim de que, quando o tempo vier, vós vos lembreis do que eu vos disse. Por que Jesus está orientando? Para não ter o desespero,
para ter a fortaleza da verdade, né? Para enfrentar tudo isso com dignidade, com sabedoria, entendendo todos esses meandros. Mas eles não tinham capacidade ali para pegar tudo que Jesus estava falando. Nem nós, hoje, né, passado mais de 2000 anos, temos ainda essa envergadura de saber tudo que a intenção que o Cristo queria nos transmitir. Sereis traídos e entregues aos magistrados pelos vossos pais e vossas mães, pelos vossos irmãos, pelos vossos parentes, pelos vossos amigos, e se fará mover vários entre vós, e sereis odiados por todo mundo por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um cabelo de vossa cabeça, e é por vossa paciência que possuireis vossa alma. Então, a determinação, a certeza, né, a resignação, a perseverança, a profundidade de visão, né, e a capacidade de penetração no plano espiritual, né, e no plano material, com esse olho e esse ouvido da alma. Isso é muito importante, nós estarmos distinguindo no autoconhecimento. Quem está falando agora? Sou eu, a vontade do meu espírito, né? É alguma virtude, ou é a minha carne, são os meus vícios, são os meus sentidos fisiológicos, são os meus interesses mesquinhos, para que eu possa tomar as decisões de como me portar e comportar no planeta. E aí é uma luta para que a gente crie bons hábitos e deixe velhos e maus hábitos, né? Porque nós vamos ter hábitos que nós estamos adquirindo e hábitos que não são bons, né? Em verdade, eu vos digo, quando éreis mais moço, vós vos cingeis a vós mesmos e ieis aonde queríeis. Mas quando fordes velho, estareis vossa mão e outro vos cingirás e conduzirá para onde não desejareis. Ora, ele dizia isso para frisar com que tipo de morte Pedro deveria glorificar a Deus. Então, deixa eu só ver aqui. Vamos mais o 14 aqui, tem mais 2 minutinhos. Então, ele começou a fazer reprovações às cidades nas quais tinha feito muitos milagres, por não terem se arrependido. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que acontecerem no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro, em Sidom, há longo tempo eles teriam feito penitência, vestindo-se com sacos e cobrindo-se com cinzas. É por isso que vos declaro que no dia do julgamento, Tiro e Sidom serão tratados menos rigorosamente que vós. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás sempre até o céu? Tu serás aviltada até o fim do inferno? Porque se os milagres que foram feitos no teu meio tivessem sido feitos em Sodoma, ela subsistiria talvez ainda hoje. E por isso que te declaro que no dia do julgamento, a cidade de Sodoma será tratada menos rigorosamente do que tu. Então aqui nós temos que fazer uma leitura, não que Jesus está condenando a cidade em si, porque a cidade em si, ela não é nada se não estiver habitadas por almas viventes, né? Então ele está falando para aquele povo, e ele está falando da personalidade do povo em geral, que recebeu, né, os ensinamentos
e entenderam e mudaram os seus hábitos. E aí ele está falando que aqueles que não receberam, que desprezaram e que não mudaram o hábito e que continuam na vida desregradas, vão ser rigorosamente tratadas, né, com um julgamento severo. Por quê? Porque quanto mais eu errar, mais eu vou me julgar amanhã, né, com o acúmulo de bobagens que eu trouxe até agora. Então, vamos parar por aqui. Nós vamos aqui parar no item 15, aqui, ruínas do Templo de Jerusalém. Queria agradecer a paciência de todos, pedindo a Jesus